métodos alternativos de você curar o seu estresse do dia a dia, né, sua ansiedade, seus problemas de saúde. E é um tema que a gente vai falar aqui hoje um pouco para que a gente possa saber como é que funciona, que muita gente hoje está fazendo uso dessas terapias alternativas e é um tema apaixonante. É um tema que muita gente aí tem descoberto, tem se utilizado dele para resolver problemas simples do dia a dia, que às vezes a gente vai empurrando com a barriga, vai esquecendo, mas é uma terapia que funciona e tem apresentado muitos resultados. Por isso, eu convidei hoje um cara que já atendeu mais de 12 mil pessoas. 2 mil pessoas fazendo terapia quântica. Eu estou aqui com o Luiz Carlos. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Muito obrigado, meu amigo. Eu pergunto a você o seguinte, a gente já começou falando que você atendeu aí mais de 2 mil pessoas na terapia quântica. Mas antes eu queria fazer a seguinte questão. Aqui no nosso programa, a gente tem o hábito de primeiro querer saber um pouco da história do nosso convidado. Porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma biografia, né? Todo mundo tem conquistas e vitórias a compartilhar quando elas já alcançam um determinado patamar na sua profissão, né? Na sua atividade. E aqui o Pauta Livre, a gente sempre preza por isso, a gente traz pessoas de destaque, pessoas que importam, pessoas que lideram os seus nichos, para que eles possam compartilhar as suas histórias e as suas experiências, a fim de inspirar você que está em casa, você que está aí nos assistindo, para que você se inspire no nosso convidado e possa ter aí o nosso convidado ou a nossa convidada como alguém aí que vai lhe motivar a buscar sempre mais melhorar e a melhorar os seus resultados. Luiz Carlos, vamos lá, você nasceu aqui em Natal, como é um pouco da sua história, conta para quem está em casa aí, quem é o Luiz Carlos? Sim, eu nasci aqui em Natal mesmo e entrei nessa área da terapia quântica, né, através de problemas que eu estava passando, né, antigamente eu trabalhava com outras profissões diferentes, né, e aí eu, com muito excesso de trabalho, comecei a desenvolver aquela síndrome do burnout, né? Sim. E misturado com aquela síndrome do pânico, com as síndromes que são semelhantes. Entendi. Assim, né? Então, eu comecei a procurar um tratamento para resolver essas questões aí. E, através da medicina tradicional, eu não conseguia solucionar. Era complicado, sempre as pessoas diziam que era muito tempo, tinha que parar de trabalhar para poder fazer esse tratamento, né? Tem que ficar distante do trabalho, tem que ficar de repouso por tempo indeterminado, né? E tomar remédio durante muito tempo, tomar medicamentos assim praticamente para toda a vida, né? Daquele momento em diante, para poder manter sob controle os problemas, né? Então, eu nunca aceitei isso de ficar tomando medicamento, de me afastar do meu trabalho. E aí procurei outras alternativas, né? Que na verdade não foi fácil, né, encontrar a terapia quântica. Eu passei por várias outras técnicas até chegar aqui, né? Então, as outras técnicas, elas faziam o quê? Mantinha um pouco sob controle, mas qualquer coisinha que eu saísse, vamos dizer, qualquer coisa que saísse da linha, começava a aparecer os sintomas novamente. E aí eu sempre ficava procurando outras coisas para ver se alguma delas funcionava melhor, né? Só que praticamente eram todos paliativos, né? As técnicas que eu encontrava por aí disponíveis, embora sendo todas sem uso de medicamento, né? Que eu nunca aceitei de ficar tomando medicamentos. Então, um certo dia eu conheci um amigo que me indicou a terapia quântica, né? E então, através da terapia quântica, eu consegui resolver o problema que eu tinha em um curto período de tempo, praticamente até antes de 30 dias. Agora, quantas profissões você teve? Você falou no início do programa que teve várias profissões. Você chegou a ter quantas profissões ao mesmo tempo, a fim de desenvolver esse problema, esse estresse em você? Bom, no início de tudo isso, há muitos anos atrás, né, já fazem o quê? 10 anos que eu trabalho com a terapia quântica, né? Mas já fazia com essas outras profissões juntas, já fazia uns 15, 18 anos que eu trabalhava com isso aí, né? Então eu trabalhava naquela época do passado, que existia ainda a locadora de vídeo, né? Existia um iniciozinho de computação gráfica, né? Estava iniciando, né, as impressões, parte de vídeo, parte de digitação de texto. Eu também ministrava cursos, né, de memorização.
Então, atendia clientes de informática, atendia esse pessoal da locadora, atendia tudo isso ao mesmo tempo, chegou a causar aquela síndrome de burnout de excesso de trabalho, né? Que era eu sozinho para tudo, né? E a partir daí, de um certo ponto, eu comecei a ficar pior, né? E aí eu comecei a procurar as alternativas para melhorar, né? E a terapia quântica foi de todas a melhor, porque ela me livrou das outras técnicas que eu ficava usando para manter o problema sob controle, né? Entendi. Então, eu utilizei lá, fiquei 100% livre do problema e estou aqui hoje, né? Mas aí é o seguinte, você disse que um amigo lhe indicou a terapia quântica, mas como é que aconteceu esse encontro com esse amigo? Como é que foi aí o seu primeiro encontro com a terapia quântica? Então, esse amigo era um meu cliente, né? Também dos serviços que eu prestava. E ele uma vez pediu para me fazer uma pesquisa para ele, que eu trabalhava nessa época com trabalhos universitários, digitação de texto, impressões, né? Então, ele pediu para me fazer um trabalho sobre uma técnica que se chamava EFT, que naquela época ninguém sabia nem o que era. Hoje, muita gente ainda não sabe o que é. Né? Mas traduzindo FT para o português, o que é que significa a técnica EFT? EFT se chama Emotional Techniques, né? É uma técnica de liberação emocional. Ah, então é EFT. EFT. Ah, não é apenas FT, é EFT. EFT, Sim, né? entendi. São as iniciais dela, né? Então, essa técnica, ela usava pontos no corpo, né? Nos dedos, pontos meridianos, que você, dando as leves batidas, elas iam liberando as emoções negativas, iam tirando bloqueios emocionais, né? E a partir dessa técnica aí eu comecei a utilizar e comecei a melhorar. E dentro de menos de 30 dias eu fiquei livre de todos aqueles problemas que me incomodavam. Né? Mas essa técnica EFT, ela já é uma técnica do mundo da terapia quântica. Já pode considerar... Ela é uma técnica considerada quântica já também, né? Porque são várias, não é isso? Isso, são várias. Existem várias. Aí como é que funciona essa técnica especificamente? O cara vai lá, toca num ponto específico do seu corpo, aquele ponto representa alguma área que você precisa curar. Como é que funciona isso? É bem interessante ela. Você vai primeiro se concentrar no sintoma que você está, né? Certo. E aí você usa vários pontos meridianos do seu corpo com batidinhas. Então você começa a bater aqui, existem no rosto, aqui no corpo, debaixo do braço, nos dedos. Então você vai ativar com a frase inicial, né? Então vamos dizer assim, um exemplo, um estresse, né? Vamos dizer, você vai batendo nesse pontinho aqui, aí você vai dizendo, mesmo que eu sinta esse estresse, eu me amo e me aceito profundo e completamente, né? E vai utilizando os outros pontos e se concentrando e vão chegando as imagens, as lembranças, as sensações no corpo que são relacionadas àquela programação que está instalada em você negativa, né? Então é uma forma de reprogramar a mente e o corpo também, né? Entendi. Mas isso tem alguma coisa a ver, ou é semelhante com o Ho Oponopono? Porque o Ho Oponopono também, ele tem essa questão da afirmação, né? Da vocalização, de você afirmar, de você falar, de você sempre pensar positivo naquela afirmação. Tem alguma coisa a ver ou não? É uma técnica diferente da Ho Oponopono, né? Sim. Totalmente diferente. Mas a Ho Oponopono, ela também tem essa liberação emocional, né? Que são vários caminhos para a gente acessar a mesma coisa, né? A base, no geral, é a mesma, só que são técnicas diferentes para acessar o mesmo objetivo, seria o seguinte, né? Entendi. Aí você começou, fez essa técnica EFT, batendo na sua mão, batendo... Aí como é que foi? Quando você vai fazer esse tipo de técnica, você vai a algum consultório específico, você faz em casa, tem o acompanhamento de um especialista, como é que funciona isso? Bom, inicialmente eu consegui, através dos estudos que eu fiz sobre essa técnica aí, né? Utilizar em mim mesmo e consegui me liberar com tanta facilidade, né? Que eu achei muito interessante, né? Eu quis saber mais sobre isso, a partir dessa informação eu fui descobrindo novas técnicas, fazendo cursos, né? Mas não é necessário ter, inicialmente, para quem aprende, né? Normalmente é bom ter um profissional para acompanhar, né? Um terapeuta para acompanhar. Mas naquele momento eu não tinha, né? Então eu consegui... A técnica é tão potente, né? Que ela conseguiu me resolver sem precisar de acompanhamento de ninguém. Entendi. E a partir daí eu fui desenvolvendo o interesse em trazer para outras pessoas essa solução, né? Mas aí, esse seu colega lhe indicou essa terapia, você foi pesquisar, você foi na internet, foi em livros, e inicialmente ninguém lhe ajudou. Você, de repente, assim, não foi a um consultório ou a algum local que trata disso para falar com um especialista para ele lhe dar essas dicas. Não. Você foi
por assim dizer, um autodidata. Isso. Você foi atrás por você mesmo, você descobriu a técnica, você aplicou a técnica e ela funcionou em você. Foi assim? Exatamente, dessa forma. Rapaz, aí. que interessante, né? Uhum. E muitas pessoas às vezes não sabem disso, né? É. Ou então, mas isso foi há quanto tempo atrás? Há uns 10 anos, 5 anos? Porque hoje a técnica está bastante difundida, né? Uhum. Hoje muita gente já trabalha com terapia quântica, hoje na internet tem um material vasto aí que a gente pode pesquisar e ver, mas na época que você começou não se falava disso, Não, era uma coisa era muito... totalmente desconhecida, né? É uma coisa muito estranha, né? Muito eu nova. Eu vim daquela área assim que era cética totalmente disso Entendi. daí, né? Então, para mim, repetir essas frases, tocar nesses pontos, para mim era uma coisa que parecia... Não tinha né? sentido, né? Não tinha Vou fazer sentido uma coisa, algum, qual é o né? sentido disso? Vou tocar aqui, vou ficar falando aqui. Qual é o sentido disso, né? É. E aí você não tinha ninguém para comprovar. Porque de repente você começa a fazer uma coisa nova e que você não tem resultado de outras pessoas, aí você de repente não pode comparar. Sim. Porque de repente você faz o seguinte, eu vou fazer essa técnica porque fulano já fez, eu conheço fulano, e ele me comprova que dá certo porque eu vi que nele deu certo. Uhum. E aí você tem, vamos dizer assim, esse resultado para você comparar e você seguir, né? Sim, Mas sim. nem isso você teve que fazer tudo sozinho, né? Aham. E aí como é que foi esse sim, processo? durante a pesquisa que eu estava Sim. fazendo sobre essa técnica, eu encontrei muitos vídeos e depoimentos de pessoas que utilizaram ela. Tudo na internet. Tudo na internet. Entendi. Então eu fui e observando as informações que estavam lá, eu comecei a utilizar. E a minha sorte, né, foi que da primeira tentativa ela funcionou. Entendi. Né? Que Eu massa. fiz e senti na hora aquele relaxamento, aquele bem-estar. E aí eu disse, não, isso aí tem alguma coisa aí que funciona, né? E aí eu comecei a insistir mais e pesquisar mais até que deu tudo certo. Mas, por exemplo, e a questão de separar o joio do trigo? Porque a gente sabe que em todas as profissões existem pessoas, existem charlatões, né? Existem pessoas de má vontade, esses charlatães aí, uma vez por outra, aparecem. E existe sim pessoas de má fé, em todas as profissões existem, né? E aí, como era um tema novo, muita gente poderia achar que isso não era coisa de credibilidade, que tinha gente que poderia se aproveitar das pessoas para ganhar dinheiro com isso, uma espécie de falsa medicina, né? Porque isso acontece muito. Como é que você fez para separar o joio do trigo nessa época? Então, eu ia fazendo as técnicas, né? Ia testando antes em mim, fazia o curso, testava tudo em mim. E para depois começar a aplicar elas, né? Entendi. Então eu só aplicava o que Você realmente aplicava em você funcionava. mesmo É. e aí percebia se aquilo que você pesquisou realmente era condizente com o que estava dizendo ali. Isso. Então, de repente, ia na internet e via lá um especialista falando que você não sabia se era especialista ou se era um charlatão. E aí, para você separar o joio do trigo, você aplicou em você mesmo, né? E aí o resultado foi dizendo que, não, o cara realmente está falando a verdade porque eu estou vendo que está funcionando, né? Sim, eu vi o resultado em mim primeiro. Entendi. E eu parti a fazer o curso daquela técnica, né? E aí começava a utilizar também, eu fui aprendendo cada vez mais utilizando também com as pessoas, Entendi. né? Então, realmente, as técnicas da terapia quântica, para quem não conhece, é uma coisa totalmente fora do normal, né? Agora, Bem diferente. uma pergunta assim que muita gente deve ter. Qual foi o primeiro livro que você leu sobre terapia quântica que chamou a sua atenção e que você poderia indicar para quem está em casa aí, para quem é leigo do assunto, para iniciar a ler? Um livro que não seja assim muito técnico, de repente uma linguagem muito técnica ou só para especialista, mas que para quem está em casa, de repente tem curiosidade de conhecer ou quer aplicar e não sabe por onde começar. Que livro você indicaria para quem está em casa aí, nos vendo e nos ouvindo, como um livro para iniciante? Bom, bem, um livro bem para iniciante, assim, agora de memória, agora eu não estou lembrado não, mas você pode conhecer bem sobre a terapia quântica estudando sobre Hélio Couto, Hélio Couto, é um brasileiro. brasileiro. Hélio Couto. Ele tem um site que tem várias palestras gratuitas para você assistir e explica bastante sobre as técnicas quânticas, como funcionam as leis do universo e tudo mais, né? Entendi. Então, eu acho que é até melhor para quem está iniciando entrar em contato com esse conteúdo, né? Entendi. Do que pegar os livros, mas existem muitos livros muito interessantes, né? Entendi. Então vamos lá, você aplicou essa primeira técnica, vamos voltar um pouco aqui à sua história. Você aplicou essa primeira técnica, essa técnica funcionou. Você aplicou uma segunda técnica depois disso ou você passou muito tempo nessa técnica antes de ir para uma segunda técnica? Então, eu passei um tempo nessa técnica aí, fiz o curso completo dela, né? Tá, E você fez o curso pela internet, à distância, então. Fiz à distância, Sim, recebi o certificado Aí, dela. esse curso foi só dessa técnica? Foi só dessa. É mesmo? E ela é bem vasta, viu? É mesmo? Parece uma coisa simples, mas ela tem vários desdobramentos aí. Entendi. Que você pode resolver infinitas coisas aí, né? Entendi. Então,
A partir do estudo dessa técnica aí, eu fui procurando também, foram aparecendo no meio dos estudos, outras técnicas que eu fui utilizando e fui vendo que funcionava também, e fui agregando, né? Fui fazendo mais cursos e fui agregando. Claro que no meio encontrei também algumas que não funcionavam, né? Entendi. Porque aí cada caso é um caso, né? Às vezes uma técnica para um caso específico não funcionaria em você, né? Porque seria um outro caso, né? Sim, sim. Mas aí você pode dar um exemplo de uma outra técnica que você utilizou aqui ao vivo, como é que era? Sim, tem a homeostase quântica informacional, né? Sim. HQI. Sim. Não sei se você já ouviu falar nessa. Não. Explica para quem está em casa o que é. Então, ela trabalha com a técnica informacional, que são comandos que são verbais. Ah, entendi. Então, são comandos verbais, estilo Ho oponopono, só que mais tem um padrão para ser seguido. Né? Entendi. Então, você utiliza as frases que acessam o seu estado informacional e limpam aquela informação negativa, fazendo com que você vá melhorando. Né? São frases específicas para se utilizar naquela técnica ali. Sim. Por exemplo, você não pode pegar essa frase aí e usar em outra técnica. Você pode até utilizar também com outra técnica que ela é integrativa, né? Entendi. Mas tem ela, a básica dela, a principal, né? Você pode, claro, variar as frases, né? Que, de acordo com o problema que a pessoa quer resolver, né? Entendi. Dá um exemplo de uma frase aí para quem está em casa aí. Vamos ver. São frases também bem simples e as pessoas até ficam impressionadas que com a frase tão simples resolve tanto problema, né? Entendi. Então são variações delas, né? Entendi. Você vai dizer assim, vamos dizer para estresse. Antes de tudo, eu vou dizer que não é nada a ver com religião, porém, existe, o cara que desenvolveu essa técnica aí, ele descobriu que vários nomes que se utilizam na religião, elas reprogramam a nossa mente. Entendi. Né? Então, existe a palavra alma, corpo, espírito, coração, essas palavras assim, elas reprogramam. Então, você pode dizer assim, estou sentindo uma crise de estresse, então você vai falar... Minha querida alma, todo o estresse que existe em mim acabou agora. Então, entendi. Você termina de falar a frase, aguarda um tempinho. Quem realmente está com estresse vai sentir algum efeito positivo, né? Entendi. Aí, essas frases você vai personalizando de acordo com a situação que a pessoa quer resolver. Entendi. E ela vai sentindo em tempo real as mudanças. Agora, por exemplo, se o cara quiser fazer essa técnica aí, ele pode misturar com a técnica EFT, por exemplo, ele vai citar a frase e vai tocar nas partes específicas do corpo dele. Isso é uma mistura que não é necessária, não tem nada a ver, ou ela pode ser utilizada? Pode ser utilizada. Pode ser também, né? Pode ser também utilizada. A pessoa tem que aprender a fazer a junção das duas, né? Entendi. É interessante. E aí você começou a usar essa frase e aí a coisa foi melhorando, e aí você... Sim, foi melhorando, então através delas também tem variações que você pode também resolver várias outras coisas. Né? Existe, por exemplo, alguma recomendação de quantas vezes pode se fazer ao dia esse tipo de técnica, ou cada caso é um caso, e aí o terapeuta ele vai avaliar cada caso, dizer mais ou menos quantas vezes a pessoa pode fazer, ou é a pessoa que decide, ela tem essa liberdade? Por exemplo, se ela quiser falar essa frase que você falou e aplicar nela essa terapia, ele pode fazer 10 vezes seguida, 20 vezes seguidas, uma atrás da outra, sei lá, ou uma vez por dia, 2 vezes por dia. Como é que funciona mais ou menos? Cada caso é um caso, deve ser estudado, porque pronto, se aquela pessoa tem um acúmulo muito grande de estresse e ela fala essa frase várias vezes por dia, ela pode dar um efeito muito forte no corpo, né? Entendi. Então, assim, aparentemente é uma frase simples, né? Porém, que se você tiver realmente um acúmulo muito grande, você pode ter uma catarse, né? Entendi. Sabe o que é a catarse, né? Sei. Pronto, muito bem. Uma liberação de energia muito forte. Então tem pessoas que têm catarse muito forte e não pode ficar utilizando direto, porque se ficar utilizando sem parar, vai ter uma catarse cada vez maior, né? Entendi. Nós temos aqui 2 fotos que a gente queria mostrar, para você dar um exemplo. Para quem está em casa, essa foto aí. Para quem está em casa, está vendo aí essa foto que diz o seguinte: como funciona a terapia quântica? Aí está escrito ali, conexão de rede de dados dos seres vivos. Explica aí como é que começa o passo a passo aí. Vai explicando para a gente entender. Eu gosto muito de comparar isso daí com a informática, né? A informática atual, né? Entendi. Que na informática hoje se fala muito de dados na nuvem, né? Sim. Então, nós também temos esses dados, essa rede dos seres vivos que se conecta nessa nuvem, que seria tipo registros acásticos, ou uma nuvem de dados mesmo, né? Então, através dessa nuvem aí, todos nós estamos conectados com essa rede.
né? Essa nuvem que você colocou aí é uma nuvem fictícia, no caso. Fictícia. Seria uma espécie de egrégora. Uma egrégora. Para quem está em casa e não sabe o que é egrégora é quando uma junção de pessoas em locais diferentes, em espaços físicos diferentes, elas fazem orações em comum ou invocações em comuns, mantras em comuns. E para quem acredita na terapia quântica, sabe que quando o cara faz uma egrégora, a energia liberada naquela egrégora potencializa, né, esse campo energético e todo mundo se ajuda ali, não é isso? Sim, sim. Então, essa nuvem aí é uma espécie de nuvem fictícia, né? É uma nuvem fictícia. Aí né? nela está a energia. Está a conexão de Conexão todos, né? de todos. Uhum. É uma egrégora, né? Não só dos seres humanos, como todos os seres vivos que estão Todos na os Terra. seres vivos, né? Uhum. Entendi. Aí tá ali, informações atualizadas e alteração das informações. Como é que funciona essa mudança aí? Explica. Então, o terapeuta ele tem que ler o campo energético, né, da pessoa. Então, esse campo energético, vamos dizer assim, essa egrégora que é criada, essa nuvem, né, é através dela que é possível fazer os tratamentos à distância. Né? Porque você acessa as informações à distância e altera lá, e a alteração vem para a pessoa que está recebendo o tratamento. Entendi. Então, por isso que tem aquela nuvenzinha vermelhinha ali, simbolizando isso aí, né? Que você primeiro acessa as informações do campo da pessoa e também da nuvem. Ah, entendi. Né? Porque se não existisse essa nuvem aí, você não podia tratar as pessoas à distância, né? Agora, uma curiosidade que me surgiu aqui. Como é que o terapeuta ele vai ler o registro acástico do paciente? Como é que ele faz essa leitura? Existe algum material? Ou bate o olho, o cara está vendo ali, porque ele é uma espécie de sensitivo, não sei, aí olha, e Adão, você está nessa situação X. Como é que funciona? Bom, existem várias técnicas para isso também, né? Sim. E a gente vai desenvolvendo com um treinamento diário, né? Tem que treinar bastante para poder fazer esse acesso aí, né? Todos nós temos a capacidade de fazer isso. Agora só precisa de treinar. Quanto mais treinar, qualquer mais pessoa ela pode fazer esse tipo de identificação. Ela não precisa ser alguém que nasceu para isso, ela não precisa ter dotes sensitivos especiais, poderes sobrenaturais ou paranormais, não precisa. Não precisa, não. Treinamento. Treinamento, botar em atividade aquele sistema do nosso corpo, né? Aí como é que funciona? Dá um exemplo aí para quem está em casa. Então, nós temos aqui várias técnicas de acesso, né? Que seria... como é o nome daquela técnica que usa... agora eu me esqueci do nome dela. Que você usa... a força muscular, né? Sim. O teste muscular. Sim. Pronto, exatamente. Teste muscular, você pode também fazer a leitura do campo energético através dele. É mesmo? Como é que funciona? Você pega no braço da pessoa, de repente toca ali no músculo e já descobre qual é o campo. Você pode tanto fazer no corpo da pessoa, como fazer à distância também. Entendi. Utilizando o seu próprio corpo como se fosse pegando emprestado os pontos da pessoa para pegar a informação. Aí quanto tempo demora mais ou menos essa análise no paciente? A análise é rápida, né? Né? De acordo com o que a pessoa estiver reclamando, você vê um nível de 0 a 10, quanto está a intensidade, e você pode ressignificar, dando comandos também para ressignificar a informação. No caso, esse campo energético que você diz aí que o terapeuta consegue ver, ele tem alguma coisa a ver com a aura, com registros acásticos, que se fala muito nesse ambiente aí da terapia quântica? Ele é uma mistura de tudo isso aí, né? Mistura, porque, assim, as pessoas botam vários tipos de nomes diferentes, né? Então eu gosto de chamar de campo energético, né? Mas tem gente que diz que é o registro acástico, tem gente que diz que é a aura, né? Então, cada pessoa, assim, tem nomes diferentes para a mesma coisa, né? Entendi. Mas, vamos dizer que seria tudo isso aí, né? Entendi. Mas, então, é acessado como se fosse um campo informacional, né? Como se fosse as informações que aquela pessoa tem guardada no seu sistema. E aí você acessa, de acordo com a reclamação dela, identifica através do teste muscular, né, a intensidade de 0 a 10, né, o teste muscular responde, né? É interessante que o nosso corpo é tão inteligente que ele responde. Você faz as perguntas e ele vai respondendo pelo teste muscular. Entendi. Vamos já ver aí mais uma foto de como é que funciona esse teste muscular na prática. E a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta com a próxima foto para a gente continuar aqui nesse bate-papo sobre esse tema. A gente volta rapidinho, já. Mas, Luiz, a gente falava sobre a questão muscular, né? Que aí você faz toques musculares. É um teste, né? Teste muscular. O teste muscular. Você faz o teste muscular nos seus pacientes e a partir dali você descobre qual é o problema dele, o problema no campo energético, você identifica. Dá uma explicação aí no passo a passo de como é que funciona isso.
Então, o teste muscular, ele vai interagir com o campo energético da pessoa. O nosso campo energético, ele é inteligente, né? Ele responde perguntas sim ou não, né? Então, ele tem várias formas de utilizar. Então, você vai fazer uma pergunta ao campo energético e ele vai responder de várias formas diferentes, né? Entendi. Então, eu utilizo o teste... antigamente, eu utilizava o teste direto no cliente, mas hoje já é mais evoluído o sistema, né? Então, eu utilizo agora o teste... Através de mim mesmo, eu consigo acessar o campo e fazer o teste e receber as informações. Entendi. Aí isso você vai adquirindo conforme a experiência, né? Isso, exatamente. Aí você não precisa mais acessar esse campo através do paciente. Através de você mesmo, você já resolve o problema, né? Sim, exatamente. Porque já tem o acesso à rede, né? Que é aquela, a rede egrégora, né? Aquela egrégora que eu falei, o campo energético, a nuvem, né? Do sistema. Por exemplo, se chega alguém lá estressado para você, aí diz, Luiz, eu estou estressado, eu estou com um problema de estresse muito grande, eu quero relaxar, quero descansar. Qual é o tipo de técnica que você faz? Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar no campo a intensidade do estresse, né? Sim, entendi. Então, a gente vai ver de 0 a 10 quanto está. E vai começar a ressignificar essa informação. Aí como é que funciona esse teste de 0 a 10? De 0 a 10 a gente vai perguntando no campo energético, né? Sim. Qual é a intensidade que está essa informação do estresse, né? Entendi. Aí como é que funciona isso? Quanto está acumulado? Eu vou perguntando ao campo da pessoa, ela vai respondendo a mim. Ah, a pessoa não responde, você não olha responde. pelo campo. O campo responde. O campo ele é interativo, né? Então ele vai dizer, aí você vai perguntar, é 10, é 9, é 8, aí ele vai dizer sim ou não. Entendi. Aí como é que é na prática? Você está olhando para a pessoa, pergunta qual é o nível de estresse e como é que acontece? Você vê alguma reação física na pessoa? Como é que funciona? Na verdade, não se vê reação física. Não. A reação física se vê na hora de estar resolvendo o estresse. Entendi. Né? Então, você vai, na hora de ressignificar esse estresse, a pessoa pode ter sensações, pode ter lembranças, podem ter vários tipos de reações diferentes, né? De acordo com o que está acumulado lá, as causas que estão por trás desse estresse, né? Às vezes elas visualizam muito informações da infância, de quando eram até 7 anos de idade, 8 anos de idade, elas ficam lembrando de situações que contribuíram para aquilo ali. Sim. E tem outras pessoas, e tem coisas também lá para frente que aparecem, né? Entendi. Nós temos uma foto aí, mais uma foto para a gente mostrar ao vivo. Essa aí. Tipos de autocuidado. Isso aí seria mais no campo da prevenção, não é isso? Prevenção, exato. Para a pessoa não precisar da terapia quântica. Aí está aí um quadro aí com 4 partes: físico, emocional, social e cognitivo. Aí, por exemplo, ali a parte física. A parte física tem ali dormir, descansar, comer bem e fazer esporte. Isso aí é o preventivo, né? Então, alguém que vai procurar um terapeuta quântico para fazer essa prevenção, você vai dizer o que a pessoa precisa fazer para evitar o estresse. Então, você vai fazer aquelas perguntinhas básicas, né? Para ver o campo energético da pessoa. E aí você vai dizer se ela vai ter que dormir mais, tem que descansar mais, se tem que comer melhor, né? Ou, de repente, procurar um apoio de um nutricionista. É mais ou menos assim que funciona? Assim também pode funcionar. Algumas dicas sobre isso, né? Mas a maioria das vezes, a gente quando faz a ressignificação dessas informações, as mudanças vão ocorrendo de forma automática. Né? Entendi. E aí a pessoa vai mudando o seu comportamento de forma automática, sabendo lidar, ganhando inteligência emocional para enfrentar o estresse, né? Para enfrentar aquelas causas que antes deixavam a pessoa doente, né? Então, e também vai ocorrer no corpo dela a eliminação das toxinas, daquelas substâncias que estavam sendo geradas através do estresse também e de outras situações emocionais também. Entendi, que interessante. Agora uma pergunta que quem está em casa deve estar se fazendo. Existe alguma idade limite para se começar a terapia quântica? Por exemplo, uma criança, a partir de que idade pode fazer? Um adolescente? Existe alguma idade mínima para isso? Ou apenas uma pessoa já adulta pode procurar a terapia quântica? Pode ser em qualquer idade, porque a leitura do campo ela vai responder a qualquer idade, né? Mas claro que quanto mais a pessoa estiver consciente, mais inteligente, né? Quanto mais idade, melhor para poder lidar com os resultados, né? Mas existem muitas coisas que você pode fazer em bebê, em criança. Pronto, um exemplo, o meu filho, ele quando tinha 2 anos desenvolveu a asma. Sim, entendi. Então, ele passou na medicina tradicional de 2 a 3 anos, tendo crise, tomando remédio. O remédio era um jornal de informações negativas, né, de efeitos colaterais. E não funcionava? E não funcionava. Ele passava a crise, depois voltava a ter aquela crise de novo, tinha que tomar o remédio de novo e aquele ciclo sem fim. Era só um paliativo, né? É o paliativo. Então, eu comecei a fazer a leitura do campo energético e comecei a ressignificar as informações que estavam lá.
e em pouco tempo ele parou de sentir essa situação de asma e hoje não tem mais nada disso. Aí como é que funciona numa criança de 2 anos de idade, num bebê, numa criança de 2 anos, como é que funciona? Você faz com ela dormindo, faz acordada, é uma interação, pode fazer? Pode Aí fazer. você faz as perguntas, eu imagino que a criança ainda não falando, como é que você consegue fazer esse Então, como a criança tratamento? não fala, o campo dela é inteligente e responde. Porque já existe o campo dela ali, né? Aham. O campo energético dela responde as perguntas e você vai ressignificando, você vai sabendo o grau que está lá. E mesmo que ela não possa dizer para você o que está acontecendo, né, na mente, alguma coisa que tiver lá, o sistema vai ressignificar aquela informação, mudar aquela energia, né, fazendo com que ela pare de ter aquele gatilho que dispara as crises. Entendi. Porque aí, no caso, os pais é que vão, vamos dizer assim, mudando os hábitos daquela criança, né? Daquele bebê. Eles vão ajudar a mudar os hábitos para a criança, de repente, não continuar com aquele problema de saúde ou não ter nenhum tipo de estresse, né? Às vezes ela muda automaticamente também, sem precisar que os pais façam nada. Agora, eu sempre digo assim, para eles mudar o tipo de alimentação, né? Comer um alimento saudável. De acordo com cada situação aí, né? Os Entendi. pais também mudar a forma de cuidar da criança com mais calma, né? Entendi. Então, tudo isso aí influencia. Agora, a mudança do sintoma, ela é automática, não é necessário nada, é só você limpar a informação e vai ficar ok. Agora, por exemplo, isso acontece nos adultos também, por exemplo, de repente um adulto tem um determinado tipo de situação X e você faz essas perguntas e muda automaticamente sem a pessoa já adulta ter alguma iniciativa a favor disso. Isso acontece ou o cara tem que ter iniciativa porque ele já é adulto, já é inteligente, já usa, já tem o pleno uso da razão e aí isso vai depender mais da atitude dele do que o campo energético? E utiliza os dois. Os dois, né? né? Porque existe a mudança automática também para os adultos também. Entendi. Né? E agora, claro, que tem... para quanto mais inteligente a pessoa for, é mais difícil de você trabalhar, né? Porque elas têm as crenças, elas têm a autossabotagem, né? Que, Entendi. né? Tem as coisas que ficam atrapalhando o processo. Já a criança é mais fácil, que ela não tem esse sistema instalado, né? E aí ela vai absorver melhor as técnicas de quem é uma pessoa adulta com uma inteligência já desenvolvida, né? Entendi. E os registros acásticos? Vamos lá, eu queria voltar para esse tema para a gente falar um pouco sobre o alinhamento de chakras. Sim. Existem aquelas pessoas que trabalham com alinhamento de chakras, né? E você tem ali os 7 chakras, chakra coronário, né? Chakra do estômago, chakra da garganta e por aí vai. São os 7 chakras, cada um numa cor, do início da testa até, né, ali no final dos pés. E aí, como é que isso funciona na terapia quântica? Como é que você pode descobrir o problema ou a solução de alguém através dos chakras? Existe algum tipo de pergunta que você faz, algum tipo de técnica? Como é que funciona isso? Então, sempre a primeira coisa a fazer é fazer a leitura do campo energético, né? Sim. Então, você vai perguntar sobre o chakra no campo energético, ele vai responder o grau que está, se ele está funcionando corretamente, se não está. Entendi. Quanto ele está de intensidade negativa para você zerar, né? Entendi. Então, tanto você pode ressignificar no campo, como você pode utilizar outras técnicas, como o EFT, o Ponopono, a homeostase quântica, né? Entendi. Pode usar o Bar de Access. Entendi. Agora vamos lá. Um exemplo de chakra coronário, que é o chakra do coração. De repente uma pessoa tem um problema de pressão alta. Um exemplo. Problema de pressão alta, problema do coração. O alinhamento do chakra pode resolver esse problema ou a pessoa vai depender única e exclusivamente da medicina? É claro que a pessoa sempre tem que procurar um médico, sempre tem que procurar um profissional. Independente do problema, você que está em casa, né, sempre tem que procurar um profissional médico, né, devidamente cadastrado, registrado na sua profissão, né, para evitar outros problemas. E aí essas terapias alternativas, como o nome já diz, elas são alternativas, não são as terapias principais. Claro que tem que procurar sempre um médico e sempre um especialista para ele lhe orientar melhor. Né? Mudando o nome de alternativas para integrativas, né? O pessoal está usando agora mais esse termo de integrativas, que ela se integra ao que aquilo que a medicina, né, já faz. Ajuda, né, a medicina tradicional a ter mais potência, né? Entendi, que interessante. Mas aí, o cara está com problema no chakra coronário. Tem como resolver o problema do coração com a terapia quântica? Bom, se tiver ligado à parte energética, Sim, à parte emocional, ela pode tanto resolver como pode melhorar muito. Entendi. E se for na parte física, ela dá uma melhorada, mas pode ser que não fique 100%, né? Entendi. Porque o problema está fisicamente instalado já, né? Entendi. Vai depender de cada um a diferença. Agora vamos lá.
Vamos falar de Natal. Você já atendeu 2.000 pessoas aqui em Natal. Conta aí um caso de alguém que você atendeu e você resolveu o problema rapidamente, sem precisar de muita técnica, de demorar muito. Conta um exemplo aí que você se lembra para quem está em casa aí de repente conhecer. Tá. Lembrando aqui o seguinte, que não foi só em Natal que foi esses 2.000 atendimentos, Certo. né? Você viajou o Brasil todo, não, né? teve atendimentos online também, Online né? também, que funciona, que né? foi no Brasil, fora do Brasil também. Entendi. De vários locais, né? Foi as 2.000 pessoas aqui de Natal, não. Entendi. Teve atendimentos em grupo também, que não, aconteceu. claro, isso aí hoje online a gente atende qualquer pessoa. Uma mistura de tudo, mundo, né? Esses 2.000 atendimentos foi uma mistura de tudo. Entendi. Mas existem muitos casos que, pronto, teve muitos casos, assim, rápidos de resolução, né? Entendi. Teve pessoas, assim, que perderam familiares, desenvolveram problemas. Entendi. Né? E a partir de ressignificação dessa informação, dessa memória, esse problema, dentro de poucos dias, sumiu, assim, Entendi. rapidamente, se ressignificou. Entendi. Então, da mesma forma que aconteceu comigo, né? Com aquele problema sofrendo há anos... Em menos de 30 dias, aquele problema desapareceu, né? Entendi. Então, a minha sorte de ter trabalhado com isso foi esse problema ter sido resolvido rápido, né? Entendi. Então, acontece com muitas pessoas essa mesma situação, de ter um problema. Existem pessoas que resolvem rapidamente, existem pessoas que levam mais tempo para resolver. Depende de cada caso, é um caso, né? Mas a grande maioria tem o efeito em tempo real, na hora que vai aplicando, rapidamente vai reduzindo a taxa de estresse, de ansiedade. Uma dor, um sintoma pode se resolver em curto período de tempo. Agora, por exemplo, um chá natural, por exemplo, se você faz essa leitura do campo energético, pode resolver tudo pelo campo energético. Sim. A terapia quântica, de repente, ela faz uso de alguma, vamos dizer assim, injeção de algum tipo de alimento, algum tipo de chá natural, alimento natural para complementar essa terapia. Por exemplo, uma pessoa está muito estressada, você faz toda a leitura do campo energético, faz a técnica com ela e ainda recomenda ela tomar um tipo específico de chá ou de bebida ou de comida como complemento a esta técnica aí da terapia quântica. Isso existe? Isso pode ser feito? Como é que funciona? Pode ser feito. Pode ser feito também, né? também. Dá um exemplo para a gente saber aí. A pessoa pode tomar um chá para acalmar mais, né? Sim. Se a pessoa tiver com algum problema de inflamação, pode tomar um chá de crajiru, né? Pode tomar um chá de romã. Entendi. Né? Então, é de acordo com a situação, e você vê também, através, o campo é tão interessante que você pode ver se aquele chá combina com aquela pessoa. Entendi. Se a energia do chá, Combina combina para resolver aquele problema. Entendi. Porque tem alguns produtos que, se não combina com a sua energia, por melhor que seja, ele acaba atrapalhando. Não vai fazer efeito. Né? Não faz efeito e também atrapalha, né? Entendi. Então, você tem que fazer a leitura da pessoa em relação àquele produto para saber se o corpo dela aceita aquilo ali. Agora, por exemplo, como é que se fala? Aquela terapia que usa o olfato, a aromoterapia, lembrei. A aromoterapia. Ela também entra nesse campo, por exemplo, um determinado tipo de aroma para alguém que está com um determinado tipo de problema, ela vai inalar aquele aroma lentamente, calmamente, e aquele aroma ali vai causar um efeito no cérebro dela ou no campo energético dela, e aos poucos ela vai se curando. Isso também funciona? Funciona, tudo funciona. Tudo são funciona, várias né? vias diferentes. Até né? a cromoterapia, quer dizer, o cara vai ficar olhando para uma determinada cor, ficar meditando, isso também funciona? Ou então também sendo banhado por aquela cor. Banhado né? por aquela cor, né? Botar a cor lá. Bota uma luz assim na frente da pessoa e aí ela fica ali, entre aspas, né, absorvendo aquela energia, né? Sim, vai isso melhorando. Também funciona? Funciona também. É mesmo. Então vamos, através disso aí, a gente vai ter que fazer sempre a leitura. Tudo depende da leitura. Tudo depende aí, do campo energético da pessoa através da leitura. Tudo depende, porque né? se aquele campo ali está aceitando ou não aquela informação, aquela cor, aquele aroma, se está dando certo para a pessoa, aí você faz a medida. E aqueles áudios também, aquelas vibrações, né? Aquelas vibrações de, às vezes, de uma nota só, um tom específico, um áudio específico, também funciona também para isso? Funciona sim. Né? Batidas bineurais, né? Aquela ali funciona também muito bem. Agora, claro, ela não ela é paliativa. Entendi. Ela não é uma solução definitiva. Entendi. Então, você pode utilizar ela como fosse um medicamento. Você usa todos os dias, naquele mesmo horário, ela vai valer por 24 horas. Entendi. Então, aí vai repetindo a cada 24 horas. A cada 24 horas, como fosse um medicamento. Entendi. Só que se você parar, começa a voltar ao padrão anterior, né? Entendi. Já a terapia quântica, não. Se você resolver aquelas questões, muitas coisas você só precisa resolver uma vez.
Entendi. E outras você precisa ter uma manutenção de acordo com o problema, né? Que interessante. Mas grande parte das coisas você só precisa tratar uma vez só. Você resolver aquela questão uma vez só, muitas delas não voltam mais. Entendi. Mas claro que tem umas repetitivas, né? Que a pessoa tem que ficar sempre fazendo uma manutenção para poder manter sob controle. Que interessante. Mas aí, explica aí, você já pegou algum caso lá no seu consultório, no seu atendimento, que alguém teve que fazer ao mesmo tempo a terapia quântica em si e a aromaterapia, a cromoterapia? Existiu algum caso de alguém que teve que usar tudo junto? Bom, normalmente lá eu já incluo dentro lá no meu consultório uma mistura disso tudo aí, Entendi. para fazer o benefício maior, né? Então lá eu já coloco a musicoterapia, já boto a cromoterapia, já boto um aroma que vamos dizer que funciona bem para a maioria das pessoas, né? E claro que eu tenho também os separados que a pessoa pode utilizar de acordo com a questão. Mas lá no tratamento eu uso tudo, né? Pode-se utilizar também massagem, existem pontos que você libera estresse, libera situações, sintomas diversos no corpo, né? E a acupuntura, ela também pode ser usada nessa questão do campo energético, na terapia quântica, ou é uma coisa fora parte, não tem nada a ver? Não, tudo pode ser usado. Pode ser usado também? Pode também. E você também pode usar a leitura do campo para saber se aquele ponto ali que está sendo utilizado na acupuntura, ele é o ponto ideal para resolver aquela situação, para melhorar aquilo ali, né? Agora uma pergunta de leigo, e que quem está em casa também, né, que quem não tem familiaridade com o ambiente, pode se fazer essa pergunta também. O Pilates também entra nisso, porque o Pilates ele está ali para ajudar você a realinhar o seu corpo, realinhar alguns músculos. E o Pilates relaxa muito. Né? Eu imagino que o relaxamento ele, na terapia quântica é um dos itens fundamentais para a gente conseguir fazer a leitura do campo energético, a liberação de energias ruins. O Pilates pode entrar também ou não? Claro, né? Tudo que traz um benefício faz parte, né? O Pilates, ele vai ter exercícios também fazem o benefício para o nosso corpo, né? E aí ele vai facilitar o tratamento, né? Entendi. Porque a pessoa já tendo uma condição física melhor, ela vai conseguir se livrar mais rápido das toxinas, ela vai conseguir assimilar tudo mais rápido. Entendi. E aqui em Natal, quem quiser lhe procurar para ir lá no seu consultório, para ser atendido, onde é que fica, qual é o endereço, de qual horário até qual horário você atende? Certo. Fica em Lagoa Nova, na Rua Lucrécia, número 7, né? Atendimento só por hora marcada, né? E o funcionamento é de 8 da manhã até 8 da noite. Todos os dias, a pessoa pode marcar... Todos os dias de 8 da manhã até 8 aliás, menos domingo, né? Menos domingo. Você atende em média quantas pessoas por semana? Você tem uma... Bom, hoje em dia, com essa pandemia, com tudo que aconteceu aí, deu uma redução, né? Mas antes da pandemia eu chegava a atender 5 pessoas por dia, né? Por dia, é mesmo. E fora os também, era mais quando conseguia fazer online, né? Sim. Mas pessoalmente mesmo, eu cheguei a atender até 5 pessoas ao dia. Entendi. Aí, vamos lá. Qual é o período do ano que você mais atende pessoas? É no período de férias? É no meio do ano? É no período normal do ano ali? Você tem esse mapeamento ou não tem nada a ver isso? Depende muito depende muito da situação, né? É variado, né? Tem época que, vamos dizer que está tudo parado, mas o povo está vindo. Entendi. É porque de repente, assim, no período de férias, no final do ano, o cara já trabalhou o ano todo, teve estresse, foi um ano estressante, o cara passou aí por poucas e boas, né? E aí no final do ano ele quer procurar a terapia quântica ali para se livrar dos problemas, dos estresses, de tudo que aconteceu. Sim. Aí, geralmente, pode-se acontecer de no final do ano ser o período que as pessoas mais procuram a terapia quântica, né? Também, né? Para terminar o ano bem, né? Livre da ansiedade, do estresse. E começar o ano bem também. Começar o ano bem, mudar as crenças, né? Entendi. Agora, por exemplo, o cara não tem nenhum problema. Ele chega para lá e diz, Luiz, eu não estou com nenhum problema, não estou com estresse, não estou com doença, não estou com nada. Mas eu quero começar o ano bem. Eu quero começar o ano 2024 muito bem, com o pé direito, cheio de energia, cheio de garra, cheio de vontade. Como é que ele pode fazer? Existe alguma técnica na terapia quântica que ele pode chegar lá no seu consultório e dizer, eu não estou com nenhum problema, eu quero só começar o ano motivado, com a energia lá em cima, alta astral. Como é que eu posso fazer isso? Existe uma situação dessa também? Sim. Você pode, já que você, vamos dizer assim, a pessoa não tem problema nenhum, que ela se sinta algum tipo de sintoma, né? Ela pode melhorar o autoconhecimento, ela pode melhorar a inteligência emocional. Entendi. Ela pode limpar alguma crença que está limitando ela. Ela pode também melhorar a energia do corpo, para se sentir melhor ainda, né? Entendi. Pode
aumentar as capacidades dela, tipo fazer um alinhamento do eixo do corpo, que ela vai melhorar a força, equilíbrio, resistência, vai melhorar a energia de dentro do corpo para funcionar melhor, né? Entendi. Vai utilizar a força da gravidade a seu favor, no lugar dela ficar contra, ela vai ficar a seu favor, né? Entendi. Então, o alinhamento do eixo é bem interessante para tanto para quem está sem sentir nada, como também para quem tem algum problema, ela também pode alinhar bastante. Problema de coluna, problemas geral, né? Quanto mais você tiver desalinhado, mais a gravidade vai afetar o seu corpo, a pressão gravitacional, né? Entendi. Então, quando você limpa isso daí, você pode aplicar tanto em quem não tem nada, como quem tem alguma coisa. Isso sempre vai beneficiar a pessoa. Entendi. Luiz, eu quero te agradecer pela tua presença. Infelizmente, a gente está chegando no final do programa. O tempo passa rápido. Eu queria que você desse suas considerações finais aí para quem está em casa nos vendo e nos ouvindo. Bom, eu gostaria de que as pessoas procurassem, né? Porque é muito importante você limpar as emoções negativas, limpar os acúmulos emocionais que estão no nosso corpo. Às vezes a gente tem problema de dores, a gente tem problemas de ansiedade, depressão, estresse, e estão só no medicamento, né? Estão só utilizando medicamentos paliativos e não estão resolvendo a sua questão. Então, quando você faz a terapia quântica, você vai limpar a causa do problema, você vai na causa e não só no sintoma. Então, através disso aí, você já vai ter uma mudança radical na sua vida para melhor saúde física e emocional em todos os sentidos. Entendi. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero te agradecer, te desejar os parabéns, te desejar sucesso na tua jornada aí na terapia quântica. Muito obrigado pela sua presença. E obrigado a você que está em casa, sempre nos vendo, nos ouvindo e nos prestigiando aqui com a sua presença no Pauta Livre. Inscreva-se no nosso canal aí, Start TV. Ative o sininho para que você não perca nenhum programa aqui da programação da Start TV. E eu quero também mandar um muito obrigado a todos que ficaram aí ao vivo na Grude FM, aí em Extremóis, sempre conosco aqui, ao vivaço no nosso programa. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!